Hoje vamos considerar um pouco mais sobre o personagem Abrão, o parceiro de Deus, aquele a quem Deus fez uma promessa de dar a terra e a quem Deus abençoou e a quem Deus disse: em ti serão benditas todas as nações. Abraão partiu pela fé, o herói da fé. Chamam Abrão de o pai da fé. Será que esse Abrão, então, irmãos, era um super-herói? Era um super-homem? Estava acima dos problemas humanos? Por isso que Deus o chamou? Interessante, irmãos, a Bíblia mostra os heróis da Bíblia, aqueles que fizeram a vontade de Deus, os parceiros de Deus. Mostra também como seres humanos comuns, como seres humanos com todas as deficiências e provações e falhas. A Bíblia não apresenta somente super-heróis. Se ela apresentasse super-heróis irretocáveis, aqueles em quem não podemos criticar em coisa nenhuma, nós não teríamos a menor chance, irmãos. Mas a Bíblia mostra personagens, seres humanos, que se dedicaram a fazer a vontade de Deus, mas seres humanos com problemas. E ela apresenta também esses problemas. Assim acontece com Abraão. Se você olhar lá no livro de Gênesis, do capítulo 12, do verso 10 até o capítulo 13, no verso 1, você vai ver um evento da vida de Abraão, que mostra que ele era uma pessoa comum. Era uma pessoa sujeita a tentações, a provações e sujeita a erros. Bem, ele havia saído da terra e estava lá na terra onde o Senhor tinha prometido. A terra da aliança. Gênesis 12:7 diz assim: darei até esta terra a tua descendência. Portanto, ele já estava na terra. Mas agora, irmão, se você olhar o texto que falei de 12, 10 até 13, 1, mostra o que estava acontecendo lá. Começou a ter fome. Grande fome. A Bíblia diz que tinha grande fome. Nessa grande fome ali na terra de Israel, fez com que Abraão e sua família descessem para o Egito, fossem para o sul, fossem para o Egito. Só que acontece uma coisa curiosa quando ele está indo para o Egito, quando ele está chegando no Egito. A mulher de Abraão, como diz a Bíblia, era muito bonita e estava chegando num lugar onde o faraó podia requisitar mulheres para o seu harém. E Abraão teve uma preocupação muito peculiar. Agora eu vou ficar sem a minha mulher. Veja, irmãos, que preocupação tola. O Senhor tinha falado para ele que ia dar uma terra, ia dar uma descendência, ia abençoá-lo, e agora ele duvidou. Duvidou por quê? Por amor à mulher. Eu não posso perder a minha mulher. Se eu chegar lá no Egito com essa minha mulher bonita desse jeito, Faraó vai requisitá-la. Mais ainda, eles podem até me matar para poder ficar com ela. Medo. Teve medo. Não teve confiança em Deus. E aí ele resolveu, como faria para não passar por essa solução, por essa condição, por esse medo que ele estava tendo. Bem, combinou com a sua mulher: olha, você vai lá, quando chegar no Egito, você diz que é minha irmã. Assim, sendo minha irmã, eles não vão se preocupar comigo. Não vão querer me matar para ficar com você. Só que ele estava esquecendo uma coisa. Sendo irmã, era muito mais fácil ela ser requisitada por Faraó. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eles chegaram no Egito, os servos do Faraó viram que ela era uma mulher muito bonita. Quem sabe eles eram caçadores de esposas. E foram a Faraó e falaram: ela é muito bonita. E aí o que aconteceu era exatamente o que Abraão temia. Ela foi requisitada por Faraó. Seria ela mais uma das esposas no harém do Faraó. E agora, então, o Senhor teve que intervir. O Senhor teve que intervir para corrigir a tolice, a burrada, podemos dizer, que Abraão tinha feito. A intervenção de Deus foi dando problemas a Faraó, pragas. Severa a intervenção divina foi para livrar Sara. E aí Faraó ficou sabendo. Ficou sabendo que Sara não era irmã, mas era esposa de Abraão. E dessa forma, deu uma severa repreensão a Abraão. Veja, irmãos, um incrédulo, um ateu,
deu agora uma repreensão, uma severa repreensão e uma repreensão real ao servo de Deus, aquele que deveria ser uma bênção para todas as nações. Disse assim: eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. Recebeu agora uma ensaboada, podemos dizer, de Faraó. E agora ele voltou para Neguebe, voltou para o sul da Judéia. O que mostra isso, irmãos? Isso mostra que mesmo aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, aqueles que estão na missão de Deus, podem cometer grandes tolices, podem cometer graves pecados, podem mentir, podem desconfiar. E o que é que Deus faz, irmãos? Deus intervém para trazê-los de volta, para colocá-los na real, para trazê-los de volta à missão. Veja aqui o texto da nossa lição para concluirmos. O trabalho missionário não é fácil, e ao mentir, Abraão só piorou as coisas. Felizmente, Deus é paciente e não rejeitou seu servo por seu erro, que infelizmente não seria o erro, não seria o único erro de Abraão. Abraão errou novamente e muito semelhantemente, mentindo sobre sua condição conjugal. É um conforto saber que, apesar dos nossos erros, se nos apegarmos ao Senhor com fé e submissão, como fez Abraão, nossos pecados e falhas são perdoados e Ele ainda pode nos usar para a missão. Que bom, irmãos. Que bom que isso está na Bíblia. Um servo de Deus, chamado por Deus, parceiro de Deus, fazendo essa bobagem, mas o Senhor o perdoando e trazendo de volta para a missão. Se ele fez isso com Abraão, irmãos, ele pode fazer isso conosco também. Pode fazer com cada um de nós. Se o Senhor nos chama e nós estamos fazendo tolices ou não estamos honrando o chamado, o Senhor pode nos chamar para trazer de volta. Mais ainda, o Senhor pode usar até incrédulos para fazer com que voltemos à missão. Por quê? Porque Ele quer que nós participemos da missão. Ele nos dá esse privilégio, Ele faz isso por amor. E Ele quer que nós sejamos abençoados e que nós abençoemos as famílias da terra. É esse o plano de Deus. Que Deus esteja com cada um de nós, abençoando na nossa vida, abençoando no nosso caminho, para que a gente possa sempre estar alinhado com a vontade de Deus. E se não estivermos, que Ele utilize quem quer que seja para nos trazer de volta ao caminho. Deus esteja com cada um de nós.